E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de contabilidade geral. A gente vai iniciar o estudo de resultados de exercícios futuros. Nessa aula, esse subgrupo que ele foi extinto pela Lei 11.941 lá de 2009, né? Mas ainda tem algumas bancas que cobram conceitos relacionados a saldos existentes nesse subgrupo que ficava então dentro lá do passivo da entidade, passivo entendido assim como a soma aqui do passivo exigível mais PL, tá ok? Bom, depois disso a gente vai entrar no estudo do patrimônio líquido e suas reservas, esse sim, assunto de extrema importância para provas de contabilidade geral. Então vamos lá rapidamente falar sobre o resultado de exercícios futuros, né? Este subgrupo continha receitas recebidas antecipadamente que afetariam resultados futuros e que não tivessem devolução da quantia antecipadamente recebida, nem nenhuma contrapartida na forma de entrega de bens ou na prestação de serviços. Ele foi extinto aqui, conforme eu disse, pela Lei 11.941. Então, olha só, suponha, por exemplo, que eu tenho lá um prédio, né? Eu tenho um prédio e eu decido alugar esse prédio. E eu recebo, por exemplo, 3 anos de aluguel antecipadamente. Bom, a minha atividade operacional não é a locação de prédios, não é a locação de imóveis. Eu sou uma entidade industrial e tinha lá esse imóvel e decidi alugar. Bom, perceba que eu não tenho nenhuma contrapartida de entrega de bens ou de prestação de serviço. Então, nesse momento, né, eu debitava a conta caixa e eu creditava resultado de exercícios futuros, ou seja, seriam essas receitas de aluguel que eu recebi antecipadamente, né? Ele foi extinto, ele foi extinto. Ah, professor, então quer dizer que se eu receber, por exemplo, minha atividade operacional é uma prestação de algum serviço de arquitetura, por exemplo. Se eu recebesse um valor antecipado, eu deveria acreditar então o resultado de exercícios futuros? Não. Não, veja que resultado de exercícios futuros não se relaciona com essa atividade operacional da entidade. Ou seja, nesse caso é mero adiantamento de clientes, então eu acreditaria adiantamento de cliente, que é uma obrigação de prestar um serviço futuro. Então, quando a gente está falando de resultado de exercícios futuros, a gente está falando de receitas recebidas antecipadamente que não se relacionam com a entrega de bens ou prestação de serviço. Isso aí era então contabilizado antes aqui da lei 11.941/2009 nesse subgrupo chamado resultado de exercícios futuros. Bom, o saldo existente no resultado de exercício futuro, ou seja, nessa conta, em 31 de dezembro de 2008, deverá ser reclassificado para o passivo não circulante em conta representativa de receita diferida. Então, esse subgrupo, veja que ele foi extinto sendo o seu saldo aí reclassificado. Então, a gente viu lá, de acordo com o artigo 299-A, que o saldo existente no antigo ativo diferido, lembra? Diferido, ele tinha 3 opções. Primeira opção seria reclassificação a outro grupo de contas, a exemplo de imobilizado intangível. Depois a gente ainda tinha 2 opções caso essa reclassificação não fosse possível. A primeira seria baixa contra lucros ou prejuízos acumulados diretamente no PL. E a terceira opção seria a amortização desse saldo, ok? Veja aqui o saldo existente em 31 de dezembro de 2008 para, né, a conta resultado de exercícios futuros. Né, o que ele tem que fazer? Ele tem que reclassificar, existe só essa opção. Reclassificar para o passivo não circulante em conta representativa de receita diferida. O que é receita diferida? Uma receita a ser apropriada no futuro. Né? Assim, então, as receitas recebidas antecipadamente sem cláusula de contraprestação futura, ou seja, não preciso entregar um bem ou um serviço no futuro, serão classificados então no passivo não circulante como receitas diferidas. Né? Vamos ver como é que isso aqui caiu em prova. É verdade, já faz algum tempo aí, né? Questão mais antiga. Então, a partir da medida provisória 449/2008, que foi convertida em Lei 11.941/2009, as contas de exercícios futuros passaram a representar um passivo circulante, um exigível a longo prazo, né, receitas e custos diferidos. Isso aqui é verdade, né? Receitas, né? A gente só falou aqui das receitas, mas algumas receitas de exercícios futuros, né, tinham despesas atreladas. Então, não só as receitas, como as despesas atreladas a isso, né, são reclassificados para o passivo não circulante como receita diferida juntamente com custos. Né? Então, receitas e custos diferidos, isso aqui está correto, tá ok? Então, não só a receita, como algum custo atrelado
a esse fato contábil, ok? Ele fala realizável a longo prazo, isso aqui está no ativo, isso aqui está no ativo, né? Só cuidado aqui com esse exigível a longo prazo, né? Exigível a longo prazo. Atualmente a gente divide o passivo em passivo circulante e passivo não circulante. Cuidado com esse exigível a longo prazo. Questão 2, agora uma questão um pouquinho mais recente, né? O grupo resultado de exercícios futuros foi extinto do balanço das empresas a partir das novas normas contábeis. Marque a alternativa que apresenta o tratamento recomendado pela orientação, aqui é CPC 02, aos saldos remanescentes desse grupo. Então vamos lá, as receitas e despesas inscritas deverão ser reconhecidas no passivo circulante, no não circulante, né? As receitas e despesas relacionadas inscritas deverão ser reconhecidas no passivo não circulante. Alternativa B está correta, né? Como receita diferida. Se as receitas e despesas inscritas são reconhecidas no resultado, não. Aqui ele também fala de resultado e aqui ele também fala aí no resultado por 2 anos. Então também está incorreta. Questão 3. As receitas de exercícios futuros diminuídas dos custos e despesas a elas correspondentes são classificadas em conta de resultados de exercícios futuros no balanço patrimonial. Só que estaria correto, né, até a lei, a edição da lei 11.000. Vamos fazer o seguinte, na redação original, né? Então, na redação original da lei 6404, isso aqui estaria correto. A partir da lei 11.941 de 2009, que alterou e revogou diversos dispositivos da lei 6404, isso aqui está errado. Isso aqui está errado, né? Isso aqui está incorreto. Com a prova foi aplicada aqui em 2013, né? Isso aqui está incorreto. Então, acho que são as 3 questões aí que eu trouxe a respeito de resultados de exercícios futuros. Acho realmente muito difícil que se cobre ainda assim, né? Temos uma questão aqui de 2014, acho difícil aqui em 2018 pedirem, né, uma questão a respeito de resultados de exercícios futuros. Mas como está previsto na Lei 6404, artigo 299b, a gente tem que falar rapidamente a respeito disso. Vamos entrar, pessoal, no estudo do patrimônio líquido e posteriormente nas reservas, porque daí assim a gente mata então, né, todos os grupos e subgrupos do balanço patrimonial. A gente já falou de ativo, a gente falou de passivo. Falando agora de PL e suas reservas, a gente mata então esse estudo de contas aí patrimoniais. A gente pode posteriormente falar de demonstração do resultado do exercício, assim como do próprio balanço patrimonial, tá ok? Bom, vamos lá então falar a respeito aqui do patrimônio líquido, né? Bom, só relembrando, a gente já falou um pouquinho da estrutura do patrimônio líquido, né? A Lei 6404, ela se limita a falar então que o passivo, né? E o passivo na leitura da lei é a soma do passivo exigível, ou seja, das obrigações com o patrimônio líquido. Então ela fala que o passivo é subdividido em passivo circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido, sendo o patrimônio líquido subdividido em capital social, em reservas de lucros, em reservas de capital, em ações em tesouraria, ajustes de avaliação patrimonial e prejuízos acumulados. Então ele fala apenas 6 contas, né? Existem mais contas dentro do patrimônio líquido, ele fala apenas 6 contas. Ele fala apenas prejuízos acumulados, veja que ele não fala lucros acumulados, e a gente já conversou a respeito disso. A conta lucros acumulados, ela continua existindo. Ocorre aqui no final do exercício, ou seja, em 31 de dezembro, ela não pode ter saldo positivo, em virtude das disposições do parágrafo 6º do artigo 202. Ou seja, lucros não destinados têm que ser distribuídos como dividendos. Em outras palavras, eu não posso ter saldo positivo na conta lucros acumulados. Ela continua a existir, mas não deve ser apresentada no balanço patrimonial ao final do exercício, porque ela não pode ter saldo positivo. Então, é por isso que a lei só fala de prejuízos acumulados. Vamos analisar aqui algumas contas típicas do patrimônio líquido que aparecem em prova e a gente vai comentando, né? Então são contas de natureza credora. Lembra que o PL tem natureza credora, mas existem as contas retificadoras, que diminuem o valor do PL. Então, são contas de natureza credora, ou seja, representam a parte positiva do PL. Então, capital social, lembra que aqui na conta capital social a gente tem diversas subdivisões, né? Temos capital autorizado, né? Temos o capital a subscrever, capital subscrito,
temos o capital a integralizar e o capital integralizado, né? A gente já conversou a respeito disso. Mas a gente fala mais um pouco em slide aí subsequente. Bom, temos reservas de capital, a gente vai ver o que é, temos reservas de lucros, que obviamente são aquelas constituídas a partir de lucros. Temos a conta ajuste de avaliação patrimonial, temos a conta ajuste acumulado de conversão e a conta aqui lucros acumulados. Veja que eu trouxe a conta lucros acumulados aqui, mas a gente já conversou a respeito, né? Que a conta lucros acumulados, ela existe ao longo do exercício, ela vai recebendo os lucros apurados, mas ao final do exercício, na data do levantamento do balanço patrimonial, essa conta ela não pode mais existir porque ela não pode ter saldo positivo. Bom, são contas de natureza devedora, ou seja, retificam o PL, portanto, representam a parte negativa do PL. Capital a realizar ou a integralizar. Veja que eu trouxe aqui de novo ajustes de avaliação patrimonial e ajuste acumulado de conversão, né? Exatamente, essas contas têm natureza híbrida, elas podem tanto aumentar o PL quanto diminuir o PL. Temos aqui ações em tesouraria, aquelas ações que a entidade adquire de sua própria emissão. Prejuízos acumulados, gasto com emissão de ações. Gasto com emissão de ações é uma conta que retifica o valor do PL. E dividendos antecipados ficam aqui no PL até a deliberação definitiva ser tomada pelos sócios, ok? Só para a gente relembrar. Então, dividendos mínimos obrigatórios, segundo o artigo 202, né? Ou seja, são mínimos obrigatórios, então, portanto, são passivos, né? Passivos no sentido aqui de obrigações. Então, essa é uma parte que a entidade possui uma obrigação presente, portanto, é um passivo. Agora, quando a entidade deseja distribuir dividendos acima do limite mínimo, né? Acima do limite mínimo. Então, esse é um dividendo adicional proposto, né? E até a deliberação definitiva ser tomada pelos sócios, no sentido de distribuir essa parcela excedente, essa parcela excedente fica ali no PL. Não é uma obrigação ainda, só vai ser uma obrigação quando os sócios deliberarem a respeito. Bom, observação, percebe que as contas aqui, ajuste de avaliação patrimonial e ajuste acumulado de conversão, podem ter saldo credor ou devedor, tá ok? Vamos fazer uma questão aqui. No Brasil, conforme disposto pela Lei 6404/76 e alterações posteriores, o patrimônio líquido é dividido nos seguintes grupos. Então, capital social, reservas de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reservas de lucros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados. Então estão aqui as 6, né? As 6 que a gente disse que a Lei 6404 fala lá no artigo 178, né? 178, você pode ir lá dar uma olhada na composição do patrimônio líquido segundo a Lei 6404. Ela vai lá, o passivo é subdividido em, né? Ela vai falar do ativo, depois ela vai falar do passivo. O passivo é subdividido em passivo circulante, passivo não circulante e PL, estando o PL composto exatamente por capital social, reserva de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reserva de lucros, ações em tesouraria e prejuízo acumulado, ok? Bom, a B fala de reserva de reavaliação, ela existia, não mais existe, né? Não mais existe. Reserva de contingência nada mais é do que uma reserva de lucros, né? Então aqui ele estaria aqui, não precisaria ter falado da reserva de contingência, existem várias reservas de lucros. Bom, se ele fala de capital subscrito, tudo bem, capital subscrito realmente existe, mas a lei fala apenas de capital social, né? Reserva de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reserva de lucro, aqui dividendo mínimo obrigatório, isso aqui é um passivo, não está dentro do PL, está errado. Juros sobre o capital próprio também está errado, isso aqui é uma forma de distribuição de lucros, assim como dividendos, né? Então está errado que ele também fala de lucros acumulados, estaria errado. Bom, vamos lá. Questão número 2. Questão número 2 fala que uma sociedade empresária foi constituída em 2 de janeiro de 2017. O estatuto fixou o valor de 1 milhão como capital social a ser integralizado. Então isso aqui é o quê? Isso aqui é o capital social subscrito. Subscrito. É o capital que tem que ser o quê? Tem que ser integralizado, né? Isso aqui está dentro lá do estatuto. A ser integralizado 40% no ano de 2017 e 60% no ano de 2018. Então, no ato da Constituição, 40% do capital subscrito foi integralizado da seguinte forma. Integralização em dinheiro, R$300 mil, e integralização em imóveis de uso avaliados no valor de R$100 mil. Vamos fazer o lançamento aqui contábil
Primeiro eu vou fazer o lançamento contábil na data da subscrição propriamente dita, ou seja, ainda não houve a integralização, né? Então a entidade vai debitar capital social a integralizar ou a realizar no valor aqui de 1 milhão. Isso aqui diminui o PL. E crédito em capital social subscrito conforme disposição ali do estatuto. 1 milhão. Então isso aqui é antes da... Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou, curtiu o professor Igor Sintra? Top de linha, professor Igor Sintra, professor aqui da Lá Concursos, o professor de contabilidade geral e contabilidade avançada. Quero fazer um convite muito especial. Primeiro, para você concluir a gravação dessa aula, você terminar essa videoaula, porque você assistiu apenas um pequeno pedaço da totalidade da aula. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que nós aqui da Lá Concursos, nós temos um super projeto de Cefaz Brasil, é isso mesmo. Todos os concursos de Secretaria de Estado de Fazenda, nós aqui da Lá Concurso, nós estamos preparados para te atender. Então, olha só, essas aulas, o módulo completo de contabilidade geral e contabilidade avançada e algumas revisões encomendadas para o professor Igor Sintra, este módulo, mais as outras disciplinas do concurso de Cefaz. Professor, quais outras disciplinas? Português, matemática, os direito administrativo, constitucional, civil, se tiver, penal, qualquer direito que tiver, mais legislação específica, direito tributário e assim por diante. Nosso curso, qualquer curso de Cefaz Brasil, ele custa apenas 10 parcelas de R$60. 600 reais é o nosso curso. Este curso nosso Cefaz com as aulas do professor Igor Sintra custa apenas R$600. É isso mesmo, R$600, 180 dias de acesso. Você terá direito a todas essas videoaulas de direito, de todos os direitos, contabilidade, ou seja, o curso Cefaz completo, ponto a ponto, e mais legislação específica com a nossa equipe de professores aqui da Lá Concurso. Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo, clique nesse link que você vai lá diretamente na nossa página da Cefaz Carreira Fiscal aqui da Lá Concurso. Espero vocês, um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.